Boa tarde, senhoras e senhores. Damos início à cerimônia de abertura do primeiro Seminário Interativo Nacional Virtual, intitulado O Ser Humano e a Psicoterapia nos Dias Atuais, a construção do fazer psicoterapêutico. Focaremos o nascimento, infância, adolescência, vida familiar, educação, questões de gênero, vida profissional, lazer, medicação, vida e morte. Teremos a grata satisfação de ter como ministrantes desse seminário profissionais que são profundos conhecedores dos temas dos quais se ocuparão. Este seminário, inicialmente planejado para ser presencial, teve que passar para o formato virtual por causa da pandemia do Covid-19. Estamos contando com a disponibilidade e empenho de todos no uso dos recursos tecnológicos e formato virtual que nos garantem segurança física e nos permitem seguir trabalhando pela ciência. Muito obrigada. Sou Ângela Hilwen, presidente da ABRAP, Associação Brasileira de Psicoterapia, associação que organizou a realização deste seminário. Sendo assim, é meu privilégio apresentar-lhes os membros que vão ocupar a mesa desta sessão de abertura. Convido a excelentíssima senhora Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega, presidente do Conselho Federal de Psicologia, para estar presente à mesa de abertura. Oi, Ângela, boa tarde. Um prazer imenso estar aqui com você. Boa tarde. Muito obrigada, muito bem-vinda, professora. Convido a professora doutora Beatriz Borges Brambila, presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, o 06. Por favor, professora Boa tarde a todas. Até breve. Até breve. Convido a professora doutora Ângela Soligo, presidente da ABEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, a estar conosco. Por favor. Boa tarde a todas e todos. Desculpem, meu microfone estava desligado, mas é um prazer estar aqui nesse evento potente, interessante e importante. Muito obrigada, Ângela, professora Ângela. Convido o especialista Rodrigo Ascioli Moura, coordenador do Grupo de Trabalho Psicoterapia da APAF, Assembleia de Políticas, Administração e das Finanças do Sistema Conselhos de Psicologia, a estar conosco. Por favor. Olá, boa tarde a todas e a todos. Agradecer o convite aqui. Muito obrigado por todos estarmos juntos aqui. Muito obrigada, muito bem-vindos. Composta agora a mesa, eu convido o especialista Rodrigo Ascioli Moura para fazer a sua saudação. Por favor, Rodrigo. Em primeiro lugar, uma honra estar podendo abrir essa mesa, esse espaço. Agradecer a ABRAP pelo convite, essa participação. Saudar aí a Ângela, a Ana Sandra, Ângela também, outra Ângela e Beatriz, para que possamos debater em tempos difíceis, né? Uma coisa que nos é tão cara,
e sabendo utilizar de maneira adequada todas essas tecnologias, essas ferramentas a nosso favor também. Mas vou falar rapidamente nessa tarde sobre o que é esse GT nacional, a importância dele para o sistema. Como a própria Ângela já representou o que significa a PAF, né, essa Assembleia Nacional, ela é uma assembleia constituída por dos 24 conselhos regionais de todo o Brasil, mais o Conselho Federal. E dentre diversas pautas discutidas aí, nós temos a psicoterapia também, né? Talvez não, com certeza, dentre todas as práticas da psicologia, é a que mais é trabalhada. Alguns dados que talvez mais de 60% dos profissionais de psicologia registrados no Brasil atuem com psicoterapia. Então, nós estamos falando aí no mundo de talvez 370 mil profissionais registrados, talvez os 260 que atuem diretamente com a psicoterapia, né? E todos esses com diferentes abordagens, diferentes graus de formação. Então, como é importante para a gente esse espaço, a formação desse grupo de trabalho, que é constituído por representantes desse sistema, por pelo menos um de cada região do Brasil, para que possamos pensar juntos, né, de que maneira vamos lidar, discutir a psicoterapia. Existem muitos desejos, né, para que a psicoterapia, o termo psicoterapia é uma briga grande há muitos anos já, né, se torne uma palavrinha da psicologia. Então, estamos aí discutindo a questão das políticas públicas, possíveis orientações para esse tema, né? Enfim, um GT ele é formado geralmente por um tema específico, mas esse é tão complexo, é tão importante para a gente que nos deram 23, 23 pontos a serem discutidos, né? Então é um trabalho árduo, longo, mas estamos aí com pessoas competentes, tendo a participação também da ABRAP para nos auxiliar. Enfim, é importante dizer para vocês que isso está acontecendo e que somos muitos com pensamentos diversos sobre a psicoterapia, mas de uma maneira honesta, transparente, estamos trabalhando para que possamos futuramente, quem sabe, dar mais qualidade e ética à nossa atuação que é tão cara. É isso e agradeço. Desejo a todos uma boa tarde de evento, boa noite e bom fim de semana também. Muito obrigada a você, Rodrigo, por sua saudação. E agora, então, solicito que a professora doutora Ângela Soligo faça a sua saudação. Por favor, professora Ângela. Boa tarde novamente. Quando eu pensava no que eu diria hoje nessa abertura, eu resolvi começar com uma história que me aconteceu essa semana. Eu fui convidada por uma escola de educação infantil que atende a crianças de 0 a 3 anos. Fui convidada pelas educadoras da escola para fazer uma reunião com elas para discutir saúde mental das trabalhadoras nesse contexto em que estamos vivendo. E foi muito interessante a reunião, porque elas me relataram muitas cobranças. Elas são professoras dos bebezinhos, né, do 0 a 3, as crianças pequenininhas, educadoras, e me relataram as cobranças. É uma escola municipal do município para que elas mostrem serviço, produzam, façam alguma coisa com os bebês que estão cada um na sua casa, não é? E com essas cobranças, elas imaginem se é possível você passar atividades online para um bebê de 6, 8 meses. Não é, não é? Então, elas contaram algumas coisas que fazem com as famílias, mas elas relataram muita angústia. Angústia diante das cobranças, angústia por saber que não estão atingindo a todas as famílias e angústia por sentir angústia. Foi muito interessante elas relatarem como elas se sentem inadequadas por sentir angústia e por sentirem que elas não estão conseguindo corresponder a um padrão que é colocado todos os dias para elas. Então, elas relataram programas de TV que mostram artistas bem-sucedidas contando histórias de reinvenção na quarentena,
coisas maravilhosas que estão fazendo na quarentena. E elas dizem, nós não conseguimos fazer a mesma coisa, não é? Então, comecei a conversar com elas sobre que saúde mental é essa, afinal, não é? E que culpa é essa por sentir angústia, por não corresponder a algo que, de fato, não corresponde à realidade de quase ninguém. Para fazer essa discussão, eu comecei a trabalhar com elas uma dimensão de saúde com outro termo, que é o termo saúde psicológica. Esse termo tem sido trabalhado pelo Marco Murueta, que é psicólogo pesquisador do México, e trabalhado na dimensão de que não se pode pensar a saúde psicológica só olhando para o sujeito individual, mas é preciso entender o sujeito no seu conjunto de relações. Entendê-lo no seu conjunto de relações significa assumir que a subjetividade precisa ser pensada a partir do contexto, a partir da realidade. E nesta perspectiva, o Marco e outros autores têm produzido um conceito de saúde psicológica que implica reconhecer a realidade com seus limites, as suas possibilidades, analisar com consciência, pensar em si e nos outros, pensar, cuidar, agir. Poder fazer escolhas e ser responsável por elas, reconhecer limites e lutar pelos desejos, enfrentar frustrações, buscar felicidade e se permitir tristeza. Nós vivemos num mundo e numa realidade que nos impõe uma felicidade absoluta, ser feliz. E se você fica triste, você está com depressão. Então, essas dimensões todas nos permitem pensar numa outra perspectiva de saúde psicológica, né? De um sujeito no mundo que se reconhece, que reconhece o outro e que atua na realidade. Bom, pensando na pandemia, e é impossível falar do hoje sem pensar na pandemia, o que nós vivemos hoje é uma realidade de um mundo, de um país em comoção e em convulsão social, né? Nosso mundo, como nós vínhamos vivendo, ele foi virando de pernas para o ar e nos impondo situações, para nós no Brasil, bastante desconhecidas, né? E neste mundo de comoção e convulsão, nós nos deparamos com uma exigência que é produzida e reproduzida em vários meios, por vários veículos, a exigência de um sujeito que se adapte ao novo normal, né? Nós escutamos muito isso. Tal coisa será o novo normal, né? Ensino superior por meio das tecnologias será o novo normal e outras questões, né? Que esta realidade nos diz o tempo todo que nós nos reinventemos. Reinventar-se virou uma expressão da moda, né? E que sejamos felizes. Aí eu fico me perguntando, que novo normal é este, não é? Se nós olharmos quem hoje está morrendo vítima da Covid, nós vamos encontrar a balança pesando para pobres, negras e negros. Nós vamos ver que onde faltam leitos, onde faltam recursos, exatamente nos espaços públicos. Portanto, esse novo normal continua sendo o da desigualdade. Esse novo normal, ele é o da crueldade. Tantos discursos desqualificadores das pessoas que estão morrendo, tanto descaso com a morte que nós observamos e escutamos de quem deveria estar cuidando deste país
né? Os discursos do presidente, os seus passeios e as suas maneiras de não lidar com esta realidade, a crueldade da falta de anestésicos nesse momento nos hospitais, que impõe um sofrimento a mais para as pessoas que estão à beira da morte, a exclusão. Nós ouvimos falar que agora a tecnologia é parte da nossa vida e tudo será por meio das tecnologias. Quando 2 milhões de habitantes, cidadãs e cidadãos brasileiros, não têm acesso à luz elétrica, não é? Então, esse novo normal da desigualdade, da crueldade, da exclusão é o velho normal de roupinha nova. Mas esse normal a gente já conhece e a gente já não gosta dele, eu pelo menos não gosto. Quando nos pedem que nos reinventemos, eu sempre me lembro do professor Antônio Ciampa, da PUC São Paulo, quando nos ensinava sobre o que é identidade e nos ensinava que nós somos reinvenção, né? Nós somos o mesmo e o outro a cada nova experiência. E, na verdade, o reinventar-se que se impõe para nós é adapte-se, adapte-se, aceite o inaceitável. E como ser feliz? Né? Que felicidade é essa? Que felicidade seria possível? Nos querem felizes e nos oferecem desamparo. Portanto, eu creio que muitos são os desafios quando nós pensamos no trabalho da psicologia, da psicoterapia, não é? São os desafios que se descortinam nesses tempos que estamos vivendo e para o nosso futuro, não é? Na construção da subjetividade não alienada, de uma subjetividade que seja coletiva e fraterna e que seja movimento e luta. Em nome da ABEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, eu desejo a todas e todos nesse evento bons diálogos, boas escutas, boas ideias e a todos nós boa sorte. A professora Ângela Soligo, muito obrigada. Que as suas palavras finais se tornem uma realidade. Nós vamos estar juntos e juntas para que isso possa acontecer. Muito obrigada. Convido, então, a professora doutora Beatriz Borges Brambila para fazer a sua saudação. Por favor, professora Beatriz. Bom, boa tarde a todas e todos. Em nome do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, a gente agradece muito a ABRAP pela parceria, pelas trocas, pelas formas como a gente tem pensado também de maneira tão cuidadosa a psicoterapia. E acho que tem uma característica bem importante. Hoje em São Paulo nós estamos divididas em 11 regiões pelo Conselho, e eu diria que um dos núcleos mais frequentes entre nós, como o Rodrigo nos traz, é o núcleo de psicoterapias, né? A gente acabou de fazer uma pesquisa falando sobre a nossa atuação na pandemia e de como a gente tem enfrentado, e certamente mais de 60% das psicólogas aí respondentes são psicólogas que trabalham com psicoterapias e que vão trazendo, inclusive, coisas muito importantes para a gente considerar e pensar. Queria parabenizar a ABRAP pela construção desse seminário, né? Entendo que ele, com tantas pessoas queridas, né, na programação, tantas amigas, tantos amigos, vai nos mostrando a importância da construção de redes de solidariedade, do próprio processo de construção, das trocas, dos afetos. Antes da gente começar, a gente ia falando dos nossos cabelos que foram crescendo,
das barbas que foram também crescendo, e de que é um momento importante também para que a gente possa cuidar uma das outras, para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa romper com o desfacimento dessas redes, né? E acho que isso vai mostrando que nós não estamos sós e não precisamos estar sós. Muitas vezes no nosso trabalho, enquanto psicoterapeuta, a gente parece estar isolada, mas se a gente consegue construir essas redes de contato, essas redes de apoio, essas redes de troca, a nossa prática, a nossa experiência, ela fica muito mais fortalecida, né? Eu pensei um pouco aqui em como nessa pequena fala trazer, acho que alguns elementos que têm sido fundamentais para a gente considerar no momento, né? A gente está vivendo uma crise que qualquer uma de nós sabe que é incomparável a outros momentos que vivemos na história, né? E que tem impactos diretos e indiretos na nossa existência, nas vidas de cada uma das pessoas, né? Hoje a gente está chegando aí notificados em mais de 50 mil pessoas mortas, né? Embora a mídia faça questão de dizer mortos como se isso não fosse personificado, como se não tivessem histórias, como se não fossem famílias, como se não fossem pessoas, né? Mais de 1 milhão de pessoas contaminados, e aí acho que tem uma dimensão que a gente tem vivido isso nos nossos consultórios, que é o próprio fantasma do coronavírus, sob o ponto de vista subjetivo, de medos, de como isso vai afetando aí o cotidiano das pessoas, mas que também se expressa simbolicamente, subjetivamente, mas objetivamente no agravamento do desemprego, das questões relacionadas à educação, dos nossos problemas de moradia, de como a Ângela vai nos trazendo aí essa questão de como a desigualdade apenas ficou mais explícita nesse momento do qual nós estamos vivendo. E aí acho que a gente tem uma questão séria, que é do desfinanciamento e da desresponsabilização pública com a saúde, com a assistência social. Sem o SUS e sem o SUAS, é impossível que a gente possa garantir qualidade de vida para a população. E aí, quero pensar um pouco no que significa isso, né? Em como nós, psicoterapeutas, psicólogas, em como temos acessado e podido cuidar, inclusive, das pessoas, né? Quais são os espaços que isso nos traz e afirmar, né, que esta situação que estamos vivendo realmente tem impactos que são incalculáveis nas relações de convivência, na nossa saúde mental, no nosso acesso à informação. E isso tem feito com que a gente tenha construído novas modalidades, inclusive, de cuidado, de acolhimento. E isso tem também que ser analisado, pensado do ponto de vista ético, de quais são as nossas possibilidades de invenção e de efetivamente democratizar o que sabemos e as nossas formas de proteção e de cuidado. E pensando, acho que especialmente, novas estratégias para enfrentar essa forma de adoecimento coletivo causado aí pelas condições objetivas das quais a gente está vivendo. E entendo que esse seminário ele é a expressão desse momento, né? O que estamos fazendo, quais são os recursos que temos para dar conta desse momento. No CRP São Paulo, a gente resolveu fazer uma campanha desde o início da gestão e pretendemos ir até o fim, que é Psicologia para todo mundo e se faz com direitos humanos. Isso significa que a gente vai ter que reconhecer as pluralidades e diversidades que configuram as relações e a subjetividade. E acho que estou dizendo isso porque nessa pesquisa que fizemos, a maior parte das psicólogas, elas têm dito que não se deparam com conflitos éticos ou com situações que marcam o que a gente chama de violação de direitos ou violências, né? E aí entendo que nosso eixo central é pensar em como existem formas de dominação e de opressão que são silenciosas, que são naturalizadas, que são amenizadas, que são inclusive muitas vezes
legitimadas, ainda mais numa situação como essa da qual a gente está vivendo. Isso faz, então, com que a gente pense nas chamadas interseccionalidades, né? Fazer psicologia para todo mundo, psicoterapia para todo mundo, significa reconhecer que nós somos diferentes e somos pautados aí por situações muito desiguais. Então, isso exige um trabalho com ética profissional, compromisso e que a gente não se acostume com a violência, com as mortes. E aí acho que a gente está falando especialmente, né, da situação das mulheres, seja da situação da superexploração da qual a gente está vivendo agora com relação ao trabalho doméstico, o crescimento do feminicídio, das violências domésticas, com relação às crianças e os adolescentes, acho que os casos ultra subnotificados com relação à violência, aos maus tratos, à negligência, e de todas as classes sociais, então, efetivamente, de como a gente vai pensando mesmo essas interseccionalidades. Pessoas com deficiência que já tinham suas relações mais esgarçadas, estão cada vez mais segregadas das possibilidades da gente pensar, pessoas idosas também privadas, um movimento de institucionalização bastante significativo, né? Então, a questão das pessoas negras, de como têm sido mais afetadas, a gente tem feito a discussão também em relação à intersecção entre mulheres e mulheres negras, da exploração do trabalho doméstico. Entendo que existe aí uma condição muito complexa, né? Usuários de saúde mental, pessoas com sofrimento psíquico agravado, de como a gente deu continuidade nas formas de cuidado e como essas tecnologias efetivamente não dão conta também, principalmente de cuidados intensivos, cuidados que exigem um manejo e que nós, psicólogas, psicoterapeutas, temos técnicas, temos como atuar eticamente para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, para garantir as relações de convivência, para garantir que se possa aí produzir experiências que sejam experiências mais saudáveis. E o fato é que a mediação por essas tecnologias tem nos impossibilitado, inclusive, em como construir essas estratégias. Não dá para a gente seguir com práticas normativas, protocolares, prescritivas, que escamoteiam tanto essas diferenças e essas condições de vida das quais as pessoas estão vivendo. Entendo que, em nome do CRP São Paulo, a gente deseja que todas tenham um encontro muito propositivo, muito elucidador, muito animador, inclusive, porque, embora a positividade não seja o caminho, é fundamental que a gente consiga encontrar esperança e que seja, então, na coletividade, né? Diante disso, penso aí, reafirmo nossa intenção em democratizar não só o acesso, mas a cara da psicoterapia, dizendo que psicoterapia é para todo mundo, que precisar e quiser, sem ser compulsória, e que se faz com direitos humanos. Então, um bom seminário para vocês, e nós do CRP São Paulo nos colocamos aí à disposição para ir construindo outras ações, podendo avançar nas estratégias de cuidado. Professora Beatriz, muito obrigada por suas palavras e que, na verdade, mostram que é toda uma disponibilidade para estar junto, porque, de fato, com essa atitude colaborativa que, sem dúvida nenhuma, vamos poder encontrar alternativas para realizar o que nós temos cada vez mais claro que é muito necessário para nós todos e para a nossa população. Muito obrigada. Convido a professora mestra Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega, nossa presidente do Conselho Federal de Psicologia, para fazer a sua saudação. Professora, o espaço é para você, por favor. Obrigada, Ângela. Queria saudar a todas as pessoas que nos acompanham, né? E aí, saudar a essa mesa, uma mesa cheia de afetos e de parceiros, né? Na pessoa da Ângela Hilley, da Ângela Soligo, do Rodrigo Ascioli e da Bia Brambila, que são
pessoas das nossas convivências, né? Pessoas que estão junto com a gente nesse campo que hoje se configura como um campo de batalha, né? Então, me sinto é, muito acolhida nesse espaço onde nos reconhecemos em várias frentes, em vários campos de luta e de desafios nesse momento tão importante para a nossa sociedade, para o mundo, para as nossas relações enquanto coletividade. Então, acho que eu queria dizer que eu me senti muito representada nas falas dos meus companheiros antecessores, né? E queria, talvez, aqui me repetir um pouco naquilo que eu pensei em poder falar para todas nós nesse momento, mas que essa repetição, de alguma forma, ela ecoa no sentido de juntar vozes mesmo, né, para que a gente possa ressaltar aspectos que nós consideramos importantes. Então, em nome do plenário do Conselho Federal de Psicologia, queria, de primeiro, agradecer ao convite para estar aqui junto, num momento tão importante, e aí já dizer que as tecnologias nos favorecem isso, né? A possibilidade de que a gente possa estar em lugares diferentes, mas que a gente possa estar junto nesse momento. E agradecer essa parceria que não é de hoje, não é de agora, né? É uma parceria que a gente já estabelece há algum tempo com o objetivo de pensar a psicoterapia de uma maneira que a gente compreende que seja importante, que ela seja pautada, garantindo tudo isso que veio de forma muito presente na fala da Bia, né? Uma psicoterapia que seja e que esteja em íntimo compromisso, ali alinhada com os direitos humanos e que possa garantir saúde, qualidade de vida, enfim, para todas as populações. E aí eu queria destacar um pouco que a gente vive num momento em que o mundo inteiro ele vem apontando a importância da psicologia, né? Seja nesse momento de crise mesmo, em que a pandemia vai chegando, a gente não sabe aqui no Brasil se chegando nesse momento de pico, mas em muitos países, em especial, a psicologia tem sido considerada importante demais, sobretudo também no momento pós-pandemia. E essa psicologia, né, que a gente está falando aqui, a psicologia praticada no Brasil e no mundo, ela tem sido apontada, inclusive, como uma área vital nesse processo pandêmico e no processo pós-pandemia. E aí isso porque, né, o impacto que a pandemia foi produzindo em muitas áreas nas quais a psicologia trabalha, ele é imenso. Acho que a Ângela já trazia isso na fala dela, a Bia trouxe isso na sua fala, né? Isso seja pelo processo de isolamento social, seja pelo medo da contaminação. A gente tem medo de se contaminar, tem medo que pessoas que a gente ama muito possam se contaminar também, seja pelo luto, seja pelo medo de que outras pessoas possam vir a ficar doentes. E a gente tem também o impacto desse isolamento e dessa pandemia em questões sociais nas quais a psicologia ela já vem trabalhando e que tem ali um espaço já consolidado de atuação. Então, a gente tem aí impacto importante do isolamento nas questões, e a Bia já apontava isso, né, nos feminicídios, né, no aumento da violência que ele foi se dando aí em diversas áreas, no aumento do número de crimes, a violência contra crianças e adolescentes. A gente tem impactos sociais importantes sobre grupos mais vulnerabilizados, né, que vêm desde as crianças com deficiência, né, que estão nesse momento num processo de isolamento, em que muitas vezes é restrito ainda mais o acesso a direitos básicos e fundamentais, e os pais estão aí nessa situação de muito desamparo e com muita dificuldade para lidar com todas essas questões. A gente pode pensar também em outras áreas, em outras populações, como as populações de imigrantes, fronteiriços, população em situação de rua, grupos tradicionais. E aí a gente percebe que, nesse momento, a psicologia ela também tem sido convocada para repensar campos, por exemplo, como a educação, a gente pensar a Ângela aqui presente, né? A gente pensar nos impactos que esse processo de pandemia tem trazido
para o campo da educação, a gente pensar nos impactos sobre quais seriam essas modalidades possíveis ou não de serem aprendidas pelas crianças. Esse exemplo que você trouxe, Ângela, é muito desconcertante, né? De imaginar atividades para crianças, para bebês, né? Se a gente pensar em uma outra área, dentro dos hospitais, por exemplo, a psicologia tem sido convocada para dar suporte aos pacientes, aos profissionais de saúde, e a psicologia tem sido requisitada a pensar formas de trabalhos, né? E fazer tudo isso no momento em que também tem sido requisitada, quando a gente pensa assim, no sistema conselhos como um todo, a dar orientação para todos os profissionais de como atuar em todas essas áreas e, ao fazer essa atuação, também de refazer as suas práticas, se a gente considerar que essa é uma situação inédita para todos nós e que a gente também está precisando repensar o nosso fazer, repensar a nossa atuação nesse momento em que a gente tem que fazer tudo isso enquanto a gente faz. A gente não tem tempo para poder produzir isso, não tem tempo para poder parar e fazer e depois estudar e pensar e depois fazer. Então, se a gente pensa, por exemplo, no campo da psicoterapia, mesmo a psicoterapia não tendo sido, a autorização para a psicoterapia não tendo sido algo que aconteceu agora, nesse momento, a gente precisa pensar também que, apesar disso, a psicoterapia online, por exemplo, ela funcionava como uma modalidade, como uma possibilidade de serviço, e que agora ela se configura como a modalidade que, em função da orientação do isolamento social, praticamente como uma das únicas modalidades ou da modalidade mais importante que psicólogas e psicólogos encontram para poder fazer os seus atendimentos. E aí a gente tem aí uma série de desafios éticos, né? Como é que a gente vai garantir aquilo que é importante para o exercício profissional? Como é que a gente vai garantir a questão da proteção da confidencialidade da vida das pessoas? Como é que a gente vai garantir sigilo? Como é que a gente vai garantir uma série de questões que precisam ser pensadas para que a gente possa pensar no exercício e na atuação ética? Eu queria dizer com tudo isso que, embora a gente não tenha respostas, eu acredito que essas respostas precisam ser construídas em momentos, inclusive como esses, em que a gente convoca as pessoas para pensar esses desafios e essas práticas. Acho que nós temos muitas coisas para pensar e para repensar nesses processos, nos desafios de garantir que esse acesso e que esse serviço chegue para todas as pessoas, não só para as pessoas em que têm condições de acesso, sobretudo no país extremamente desigual, com as dificuldades e com os desajustes estruturantes que nós temos. Principalmente por contar, eu sempre ressalto isso, a crise que nós vivemos no país atualmente, ela não é só uma crise sanitária, ela é uma crise política, ela é uma crise econômica, ela é uma crise institucional da maior gravidade e que aí a psicologia se vê colocada nesse processo, tendo que repensar a sua prática, entendendo todo esse contexto que perpassa a nossa atuação, que perpassa o nosso fazer e que interfere ali sobremaneira na forma como a gente pensa e como a gente consolida a nossa prática profissional nos mais diversos campos. Então, dizendo isso para dizer que eu desejo do fundo do meu coração que essa reinvenção que a gente faz de poder fazer um momento como esse de forma digital, que ela possa nos produzir muitas inquietações, muitas esperanças. Acho que a Bia traz uma coisa muito importante também quando ela diz assim, que produza ânimo, que a gente tenha força, que a gente tenha condição para que possa repensar essa realidade do ponto de vista de alguém que está aqui, de pessoas que estão aqui para enfrentá-la, para construir esse processo histórico e está aqui se desafiando para poder fazer isso da melhor forma que for possível, numa defesa implacável pela garantia dos direitos humanos e pela garantia da dignidade de todas as pessoas. Então, desejo que seja um evento absolutamente frutífero e que a gente possa sair daqui muito inquietos, que possa produzir muitas reflexões, muitos questionamentos, muitas perguntas que façam com que a gente avance, apesar da crise, apesar de todo o sofrimento, apesar das angústias, apesar das dores, mas que a gente avance para pensar essa psicologia e para pensar, por que não dizer, um mundo e uma sociedade que caibam todas as pessoas um pouco melhor para a gente viver. Ângela,
Muito obrigada pelo convite, desejo que seja um evento maravilhoso. Obrigada. Ana, Sandra, muito obrigada. Vocês realmente falaram, eu estou pondo a mão assim, vocês falaram direto para o coração. Eu vou retomar a palavra agora, em nome da diretoria e conselhos da ABRAP, e em meu nome pessoal, para agradecer ao senhor e às senhoras que nos deram a honra de estarem presentes nesse momento que marca o início de nossas atividades. As palavras que vocês nos dirigiram nestes primeiros tempos, eu diria que Ana Sandra já provocaram seguramente a possibilidade de muitas reflexões e a partir das inquietações. Uma coisa preciosa que tem se visto, a meu ver, é que nessas próprias lives a gente começa invariavelmente por perguntas e não por respostas. E esse tem sido algo tão instigante que eu diria que as falas de vocês já estão favorecendo, permitindo que o tom desse seminário seja dado. É um tom para o diálogo. A proposta, e aí o nosso seminário muito mais, eu diria que vai dar, esperamos, um contexto para que as palavras que vocês nos dirigiram nesse início venham a ser uma realidade. A proposta que ora se torna uma realidade nos é muito cara. Voltando à fala inicial, quando eu me referi aos e às ministrantes desse seminário como profissionais que são profundos conhecedores dos temas sobre os quais irão tratar aqui, evidencia-se que ofertarão uma significativa contribuição para que nós nos ocupemos do exercício da psicoterapia, prática com a qual nos comprometemos enquanto profissionais responsáveis. Segundo a perspectiva de cada um desses ministrantes, iremos descortinar os seres humanos nos tempos atuais, construindo a sua subjetividade nos diferentes grupos nos quais se inserem a partir de seu grupo primário, ou seja, a família ou quem a substitua. Conhecer o ser humano contemporâneo, que é o sujeito do coletivo, é fundamental para a construção do fazer psicoterapêutico. Por outro lado, quis o imprevisível que tivéssemos que enfrentar uma pandemia, a do Covid-19. O que será? Os ministrantes desse seminário irão incluir esta situação atual e compartilhar conosco suas considerações a partir de suas reflexões apoiadas em seu instrumental teórico-técnico, prática acumulada e investigações decorrentes de sua prática atual, prestando-nos assim uma contribuição valiosa para agregarmos aos nossos estudos, prática, investigações e reflexões para seguirmos na construção do nosso fazer psicoterapêutico nos tempos atuais. Nessa modalidade de seminário interativo, a moderação tem uma significativa influência. E nós agradecemos aos moderadores e às moderadoras que aqui estarão. Nós vamos dialogar. Não há dúvida que a comunicação humana é um fenômeno da mais alta complexidade. Um dos espaços onde acontece essa comunicação é a psicoterapia. Cada psicoterapeuta respaldado em seu referencial teórico estará implicado para o seu fazer psicoterapêutico numa relação interpessoal sob a influência de valores, crenças, pautas socioculturais e familiares, entre outros elementos. Sendo assim, pareceu-nos altamente relevante
nos ocuparmos dos diferentes contextos, serviços e instituições que influem na nossa constituição como seres humanos enquanto usufruímos da vida. Esperamos que estamos indo na linha dos integrantes da nossa mesa de abertura. Gente, bom, dado que é uma tarefa complexa, saber discriminar entre uma comunicação psicoterapêutica e outros tipos de comunicações, a ABRAP esteve, em particular, nos últimos 2 anos e meio, desenvolvendo ações para o reconhecimento e qualificação do psicoterapeuta, bem como normas relativas às condições para a sua formação especializada. Nesse caminho, contamos com o apoio do Conselho Federal para o trabalho desenvolvido pelo Grupo de Formadores de Psicoterapeutas formado pela ABRAP e composto por universidades, institutos de formação, pela ABEP, na pessoa da professora doutora Irani Tomiato de Oliveira, todos dedicando tempo e trabalho para atender o referido objetivo. Esse trabalho culminou num texto que objetivou desenvolver critérios comuns, básicos, que permitissem o reconhecimento de um psicoterapeuta e os critérios para sua formação, garantindo o rigor e as práticas de qualidade em psicoterapia. Esse texto já pode ser consultado acessando-se ao nosso site abrap.org. E, atualmente, a partir da colaboração inicial, seguimos trabalhando via o Grupo de Trabalho de Psicoterapia da APAF, Assembleia de Políticas da Administração e das Finanças do Sistema Conselhos de Psicologia, para o qual fomos convidados para uma participação ad hoc. Ressalto, então, em nome da diretoria e conselhos da ABRAP, que as oportunidades onde possamos enriquecer o nosso conhecimento, implicado nos requisitos para ser um psicoterapeuta, nos são caros e materializam o que acreditamos ser necessário, uma formação continuada para que, com responsabilidade, nos ocupemos das vidas humanas de quem nos busca, em prol da saúde mental. E assim seguiremos participando com os senhores e senhoras, fazendo considerações, questionamentos, produzindo com muito ânimo nesses 2 dias do seminário. Vivemos tempos difíceis, duros e penosos. Por um lado, nos estimulam a refletir sobre um escrito de Fernando Sabino, que se encontra em sua obra Um Encontro Marcado, o qual lhes direi a seguir, como finalização da sessão de abertura. Mas não sem antes reiterar os nossos agradecimentos, os agradecimentos da ABRAP, ao senhor e às senhoras que nos permitiram, nessa sessão, dar como abertos nossos trabalhos, dando o tom do que espera ardentemente que esse seminário venha a oferecer. Agradecemos a quem nos acompanhou pela plataforma e a todos e todas que estarão conosco nesses dias. Muito obrigada. Escreveu Fernando Sabino. De tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que ele estava sempre começando. A certeza de que era preciso continuar. E a certeza de que seria interrompido antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo. Fazer da queda um passo de dança. Do medo, uma escada. Do sono, uma ponte. Da procura, um encontro. Eu finalizo aqui essa sessão de abertura. Obrigada, bons dias. Estaremos no encontro para prosseguirmos com nossa formação continuada, lutando em
prol de promoção da saúde mental. E assim, às 15 horas, iniciaremos com a apresentação dos trabalhos que se ocuparão do nascimento, da infância e da adolescência. Gente, até breve. Muito obrigada. Em nome da ABRAP, eu lhes agradeço. Vocês deram o tom. Esperamos tornar realidade tudo isso que vocês, através dessas palavras preciosas, nos enviaram. Que nós possamos conseguir. Nós temos esperança, minha gente. Nós somos brasileiros. Um beijo, abraços a vocês e até breve com a nossa primeira mesa às 15 horas. Muito obrigada a vocês. Tchau, bom trabalho.